Afinal, como os donos de empresa devem declarar o seu imposto de renda? Eu já começo o vídeo falando que eu não sou contadora, mas eu tenho empresas desde 2009 e eu mesma faço as minhas declarações de imposto de renda. Então, como eu também dou consultoria de gestão, eu vou trazer para você aqui nesse vídeo as dúvidas direto do campo de batalha. Tanto como eu faço a minha declaração de imposto de renda, quanto os principais erros que eu vejo os meus clientes cometendo. Eu vou compartilhar com você nesse vídeo informações legais, erros que você nunca deve cometer e também vou mostrar aqui na tela o passo a passo de como fazer a sua declaração de imposto de renda. Eu sou Lorena Milanese e se você já é inscrito aqui no canal Acelere Sua Gestão, você já sabe que o grande objetivo por aqui é ter lucro e resultado. E como que funciona isso? Eu entrego conteúdo direto do campo de batalha para você. Você vai pegar isso tudo, implementar aí na sua empresa e conseguir sair do lugar, acelerar sua gestão, ter lucro e resultado. Então, se você não está inscrito ainda aqui, se inscreve, ativa as notificações, manda para aquele amigo que ainda não fez a sua declaração de imposto de renda esse ano. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que a declaração de imposto de renda é uma obrigação legal, dentre tantas outras que a gente precisa cumprir, porque a gente mora aqui no Brasil. Então, você vai entender passo a passo, vai entender todas as regras, mas a declaração de imposto de renda, ela é um reflexo do seu exercício anual. E dentre todas as movimentações financeiras que você faz, se você tem um CNPJ, ele vai entrar lá dentro. Então é muito importante que você entenda algumas regras, entenda como funciona, para você não ter prejuízo nem no seu CNPJ e nem no seu CPF. Nenhum de nós quer pagar multa ou ser lesado ou ser prejudicado, então é muito importante que você entenda qual é a forma mais simples e correta de conseguir cumprir essa obrigação legal, e é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. A primeira coisa que a gente precisa entender é quem deve declarar. Então tem a regra geral do imposto de renda e você entra aqui. Mesmo que você tenha um CNPJ, se você não cumpre aquela regra, se você não está ali dentro daquelas obrigatoriedades, você não necessariamente vai precisar seguir tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo. A declaração de imposto de renda, ela serve como um comprovante de renda para quem tem empresa. Então, como você não tem mais o seu contra-cheque, ou talvez você nunca teve contra-cheque, é um documento muito importante quando você precisar se relacionar com alguma instituição bancária. Provavelmente a primeira coisa que eles vão pedir é a sua declaração de imposto de renda e o recibo de transmissão. Então, se você tem dúvida, para um pouco o vídeo, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque eu coloquei todas as regras lá, então confere e depois você continua. E aí, antes da gente ir lá para o sistema do imposto de renda, eu quero que você entenda algumas coisas. A primeira delas é quais são as formas do dinheiro sair de dentro da empresa e chegar até o seu bolso, porque depois é isso que você vai ter que relatar lá. Só que muita gente fica confusa, não entende como que isso funciona na prática. Então, a primeira forma é o Prolabore. O que é o Prolabore? Às vezes a gente tem um quadro societário, a gente tem mais de um sócio dentro da empresa, alguns são sócios investidores, quer dizer, eles aportam dinheiro dentro da empresa, eles às vezes são conselheiros, mas eles não trabalham no dia a dia da empresa, eles não fazem uma entrega técnica ou administrativa. Só que na maioria dos casos a gente tem o sócio, que é o sócio que desempenha alguma função dentro da empresa e ele é remunerado por isso. Isso se chama o Prolabore, que eu vou colocar a tabela aí na tela. Ele é regido por essa tabela e dependendo de qual faixa de valor você está inserido, vai incidir o INSS, o imposto de renda, ou talvez só o INSS. Então é muito importante que você entenda isso. É uma fonte de renda que ela é tributável. O que é isso? Antes desse dinheiro chegar no seu bolso, você já fez o recolhimento dos impostos
você já cumpriu ali algumas obrigações legais e aí você vai colocar essas informações depois lá na sua declaração de imposto de renda. Outra possibilidade é a distribuição de lucro. E aí, gente, muita atenção aqui, porque eu vejo muita confusão nessa parte da história. A distribuição de lucro não necessariamente ela vai acontecer. Por quê? Porque ela depende que você tenha lucro na sua empresa. Só que não é isso que a gente vê no dia a dia. No dia a dia a gente vê os empreendedores pegando aquele valor de Prolabore e colocando um outro valor fixo de distribuição de lucro no meio do exercício corrente, sendo que a gente nem sabe se a gente está tendo lucro ou prejuízo. Qual é a forma correta de fazer a distribuição de lucro? Bom, o seu contador, ele vai apurar esse lucro lá no final do exercício daquele ano e te dizer, através do seu balanço patrimonial, se você teve lucro ou prejuízo. E se você teve lucro, de quanto foi, prejuízo também de quanto. E como ele chega nesse cálculo? Bom, todo serviço ou produto que você vende, você tem que tirar a nota fiscal. E naquele momento você já paga o imposto. Depois você vai passar por todo ali o ciclo financeiro de custos, despesas, enfim, de aporte, de empréstimo, de todas as coisas que acontecem ali no dia a dia. E no final, você vai entender se o exercício daquele ano gerou lucro ou prejuízo para você. Quem vai te falar isso é o seu contador. Vai apurar esse lucro, vai te dizer esse valor e aí você vai fazer essa distribuição. Como você já fez o pagamento desse imposto lá naquele momento que a receita entrou dentro da sua empresa, como você já fez as suas retiradas de Prolabore, já pagou os impostos também, já fez tudo certinho, esse valor é um valor que entra para você sem pagamento a mais de tributo, que a gente chama de não tributável. E aí a gente tem mais algumas situações que eu gosto de falar, porque eu, por exemplo, que já tive vários CNPJs, empresas desde 2009, às vezes pode acontecer e você não se atenta para isso. Quando você vende uma parte das suas cotas, por exemplo, para um sócio que vem a entrar no negócio, você precisa apontar lá, depois eu vou mostrar onde você faz isso. Depois pode haver uma situação que a empresa faz um empréstimo a um dos sócios. Também, se isso acontecer com você, você precisa apontar isso lá. Isso vai ser classificado como uma dívida, ok? O contrário também pode acontecer. Você pode financiar um empréstimo para a empresa e você vai colocar lá de que forma a empresa vai pagar, qual é o valor, enfim. É importante que você coloque isso lá, porque são movimentações financeiras que estão acontecendo de CPF para CNPJ, de CNPJ para CPF. E o mais comum que acontece é aporte. E o que acontece com muita frequência são os aportes de valores que alguns são integralizados e a grande maioria é não integralizada. Então é importante você colocar lá, apontar isso para o seu contador para que vocês façam o controle disso e essa movimentação de dinheiro também ela vai ser colocada lá dentro da declaração de imposto de renda. E aí, a gente está falando o tempo todo de uma pessoa aqui, o contador, o seu contador. E ele é muito importante todo esse processo da declaração de imposto de renda e também todo esse processo financeiro. Por isso, eu sempre falo, quando eu posso, vou repetir aqui, consiga um contador que seja quase um anjo da guarda para você, porque nesses momentos ele ajuda demais. Então, qual que é o papel do contador nesse momento? Claro, ele acompanhou você durante todo o exercício, ele fez o seu balanço, ele já te falou se você teve lucro ou prejuízo, ele ajudou a apurar os impostos e o seu contador, ele tem uma das obrigações dele é entregar até o final de fevereiro o seu informe de rendimentos. Lá vão ter todas essas informações que eu falei, todos os seus rendimentos tributáveis, os não tributáveis. E uma coisa que eu posso te falar é confira. Porque, por mais que seu contador seja ótimo, você imagina, nesse momento é uma loucura a vida dele. Então eu gosto sempre de falar, confira tudo, entenda se aquelas informações ali estão corretas antes de você transferir elas para declaração de imposto de renda, porque eu várias vezes já peguei o meu informe de rendimento com algumas divergências e a gente faz o acerto e
coloca lá dentro do sistema coisas, as informações realmente verídicas. E aí, uma outra situação é, se você não tem segurança para fazer o seu imposto de renda sozinho, sozinha, contrate um contador. Às vezes o seu contador, ele não faz, muitas vezes ele faz, mas o fato é, você precisa de assistência porque às vezes é um volume muito grande de informação, você não está acostumado, eu estou acostumada, meu pai é contador e eu tenho uma contabilidade muito boa, então eu tenho assessoria e segurança para fazer sozinha, mas eu sei que muita gente não consegue, então vale a pena, porque você pode pagar multa, você pode ter prejuízo com o seu CPF, o seu CNPJ. Então é um investimento que vale a pena e devagar você vai entendendo, vai criando segurança e eu tenho certeza que lá na frente você vai conseguir fazer sozinho. Então agora a gente vai para a tela do computador e eu vou mostrar na prática como fazer isso tudo. E eu quero que você me conte se até aqui esse vídeo te ajudou, esclareceu bastante coisa e se você já está seguro para iniciar. Então agora a gente vai para a tela do computador para eu mostrar passo a passo como fazer, onde achar toda essa sopa de letrinhas do imposto de renda para que você consiga, quem sabe, fazer sozinho ou ter mais conhecimento na hora que você for conversar com o seu contador. Esse daqui é o informe de rendimentos que você deve receber do seu contador até o final de fevereiro. E como eu disse, é muito importante que você confira se os valores que ele colocou aqui são realmente os valores que você recebeu. Então, aqui, o que a gente vai precisar? Como a gente já conversou na parte de rendimentos tributáveis, que diz respeito ao seu prolabore, quer dizer, você já pagou os impostos, tanto INSS quanto imposto de renda. Se você entra na faixa do imposto de renda, vai estar tudo descrito aqui, total de rendimentos, o INSS recolhido, o imposto de renda recolhido. E depois a gente vai para a parte de rendimentos isentos e não tributáveis, que aqui, principalmente, o que vai acontecer é a distribuição de lucro. Se o contador apurou o lucro no ano anterior, né? Se a gente for levar em consideração agora em 2021, e ele colocou aqui, se você recebeu isso ao longo do ano de 2022, vai estar aqui. E aí a gente vai passar agora essas informações lá para o programa do imposto de renda. Estamos aqui dentro do programa do imposto de renda. Você vai preencher normalmente as suas informações, ou você pode também importar os dados do ano anterior, é uma coisa que facilita bastante. E aqui dentro dessa parte de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, se você já não tem salvo dos anos anteriores, se é o primeiro ano que você faz isso, você vai abrir aqui um novo, colocar o CNPJ da sua empresa, o nome, os rendimentos recebidos. Você vai simplesmente transferir aquelas informações lá do seu informe para cá. Então, a contribuição do INSS, se você está dentro da parte da faixa de imposto de renda, você vai colocar aqui também e salvar. E depois a gente tem aqui os rendimentos isentos, que são os rendimentos de lucros e dividendos, que a gente vai colocar aqui. Então, você vai escolher aqui o número 9, você vai preencher, né, o CNPJ, o nome, o valor, de acordo com o que o contador te indicar lá no seu informe e de acordo com o que você conferir também, se você recebeu essa quantia de lucros e dividendos. Outras partes aqui que eu comentei no vídeo é a parte de bens e direitos, que se não está aqui, ou se você fez alguma operação de compra ou venda de cotas, é interessante você colocar aqui. Então, você vai escolher o número 3, e aí você vai preencher com CNPJ uma descrição possível dessa forma. Você pode colocar a quantidade de capital social que você tem da empresa, porcentagem, o nome da empresa,
XYZ, LTDA, o CNPJ. E aí, por exemplo, se você adquiriu, como eu falei no vídeo, mais cotas da empresa, foi adquirido mais 15% de capital social da empresa em 2022. Aqui na parte de dívidas, só para lembrar, se você fez algum mútuo, algum empréstimo da empresa, parcelou esse empréstimo ou tem a receber, coloque aqui na parte de dívidas. O seu contador pode te ajudar também, porque é interessante que você faça um documento e envie para ele, para que isso fique bem redondinho, vocês façam o controle disso. Então, aqui dentro do sistema, como vocês estão vendo, é a parte mais fácil, onde você vai reunir, colocar todas as informações. Mais importante é lá no campo de batalha. O importante é todos os dias do que você faz aí, que você toma decisão na sua contabilidade dentro da sua empresa. Me conta nos comentários se eu consegui ajudar a descomplicar a sua declaração de imposto de renda, se aumentou aí o seu nível de conhecimento sobre imposto, sobre todas essas palavras que às vezes muita gente fica inseguro, fica com medo, acha chato. Enfim, se de alguma forma esse vídeo te ajudou, se você ainda ficou com alguma dúvida, coloque lá nos comentários que eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Então agora corre para fazer a sua declaração de imposto de renda, juntar todos os documentos que você precisa e se você sentiu que não fez as coisas tão certo no exercício do ano anterior, você sempre tem a oportunidade desse ano de fazer as coisas diferentes. Então, mapeie aí esses pontos, comece a incluir eles na sua rotina financeira, a mudar isso, porque declaração de imposto de renda é todo ano. Então, é importante que a gente esteja organizado, que a gente esteja muito consciente do que a gente está fazendo, porque, como eu disse várias vezes, isso pode gerar multas, prejuízos e danos para o nosso CPF e CNPJ. Então chegamos no final, pode deixar o seu like, compartilhar, ativar as suas notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal.